Pessoal, vamos iniciar aqui algumas aulas sobre iluminação artificial, que no caso são as luminárias que a gente coloca no nosso projeto, né? Primeiramente, eu quero falar que a gente tem a iluminação natural, que é o nosso sol. Aqui a gente pode colocar a configuração do sol, né? E essa configuração do sol, se a gente colocar à noite, como por exemplo 19 horas, o sol não vai aparecer, né? Vou dar um aplicar aqui, vai ficar como se estivesse escuro. Se eu deixar em realista, vai ficar bem escuro aqui. Entendeu? Então, essa é a iluminação natural que a gente tem. A iluminação artificial é aquela que a gente vai colocar luminárias, né? No nosso projeto, a gente pode baixar essas luminárias. Queria até mostrar para vocês como é que ficou o corte da nossa sanca de gesso. Olha como ficou bacana. E aqui a gente vai colocar algumas luminárias, né? Vamos aqui primeiramente mostrar que se a gente tiver na visualização baixa, aqui, ó, colocando o nível de visualização de baixo, muitas vezes a gente não consegue ver a luminária em baixo, a gente consegue ver somente em alto. Então é interessante vocês observarem isso também, que às vezes dá muita dor de cabeça. A gente vai inserir a luminária e não está aqui a visualização em alto, aí acaba não dando para ver a luminária e a gente fica se perguntando se realmente foi colocado luminária ou não. A gente pode vir aqui em componente e em componente a gente pode carregar a família, né? Aqui em carregar a família eu tenho algumas famílias de luminária que a gente vai utilizar no nosso projeto. E eu quero também falar para vocês outra coisa. Alguns tipos de luminária a gente só consegue colocar no gesso. Outras luminárias a gente coloca em qualquer local. Vai depender muito de como aquela luminária ela foi modelada, né? Vamos ver aqui, primeiramente, vamos ver essa luminária spot aqui de embutir. Vou abrir ela. E pronto, aqui eu já tenho a luminária aqui, ó. Eu consigo inserir ela em qualquer local, como vocês podem ver. Já dá para ver uma prévia dela aqui, ó. A gente já consegue ver a prévia dela pré-embutida, ó. Vou inserir aqui para a gente ver, ó, como é que vai ficar. Ó. Pronto, galera. Já inseri a luminária. E outro detalhe importante, pessoal. Aqui em visibilidade, eu vou vir em visibilidade. Aqui em visibilidade a gente tem luminárias, né? E em luminárias, muitas vezes a fonte luminosa está desativada. Caso a gente queira ver, ó, a gente consegue ver aquela fonte luminosa. Vocês veem aqui que a luminária spot já está mostrando a fonte luminosa. Eu vou deixar desativado porque é, essa fonte luminosa ela dá um peso bem maior no nosso projeto. Vou dar um aplicar aqui. E pronto, galera. Agora eu vou vir aqui em térreo em planta de piso. Vocês veem que aqui a gente não consegue ver a nossa luminária, né? Eu vou vir em planta de forro, ó. Vocês veem aqui planta de forro refletida e a gente já consegue ver a nossa luminária. Eu vou deixar ela aqui no canto. Essa aqui é uma das nossas luminárias spot que a gente vai utilizar. E aqui a gente consegue colocar outras luminárias. Vamos supor aqui que eu queira colocar, vamos ver aqui, vou colocar 3 luminárias aqui nessa largura. Pronto. Coloquei a segunda e vou colocar a terceira lá no outro canto, ó, em cima aqui desse nosso móvel. Pronto, pessoal, coloquei a terceira luminária. Eu vou só dar uma aumentada aqui na faixa de vista. Vou deixar aqui com 2,20 m para ver como é que fica. Pronto, para tirar aquele móvel, ó. Já coloquei as 3 luminárias. Eu posso até conferir aqui quanto é que tá ficando essa distância. Ó, tá ficando com 20 centímetros desse lado. E eu posso seguir o mesmo padrão desse outro lado aqui, ó. Vamos ver, 31 centímetros. Eu posso alterar para 20, né? Precisa seguir exatamente o valor preciso não, né? Porque é somente luminárias. Pronto, agora eu posso colocar aqui. Vou copiar elas, vou copiar e vou colocar no outro lado. No outro lado aqui, ó. Pronto, coloquei mais luminárias aqui. E essa para não ficar aqui no meio do nosso vão, vou até mover ela um pouco mais para cá. E vamos ver como é que tá ficando aqui no nosso 3D. Ó. Pronto, a gente já consegue ver algumas luminárias aqui. A última luminária não conseguimos ver por causa da faixa de corte. Mas eu vou até mostrar para vocês aqui
E se eu colocar em nível de detalhamento aqui embaixo, ó, a luminária some. Em médio já dá para ver, pessoal. E vamos colocar mais luminárias, né? Eu vou colocar luminárias em diversos cômodos aqui do nosso projeto. É bem simples mesmo. Por exemplo, vou vir aqui em térreo novamente e vou colocar outro tipo de luminária. Vamos colocar aqui carregar família. E aqui a gente consegue colocar, por exemplo, essa luminária da parede, que é uma arandela. Ela está em determinada altura. Aqui vocês veem que a elevação do nível está 1,80. Confiram isso, ó. E aqui, ó, quando a gente se aproxima de uma parede, ela já aparece para mim, ó. Na verdade, de algum tipo de elemento, ó. Como por exemplo, até aqui esse piso ele já apareceu. E aqui a gente tem essa parede, já consigo inserir aqui, ó. Vou aqui novamente em 3D para ver como é que ficou. E vou expandir um pouco aqui essa caixa para ver. Pronto, ó, vocês viram aqui que ficou na altura de 1,80 m essa nossa luminária, né? Podemos até mesmo copiar e colar outras luminárias aqui, por exemplo, a cada 4 metros, ó. Vou ter aqui a outra em 4 metros de diferença. Posso vir em componente novamente e inserir desse outro lado, ó. Seria aqui e assim por diante. Podemos colocar o tanto de luminária que a gente achar necessário, né? Mas é claro que a gente faz aqui o cálculo da iluminação. A gente faz muito esse cálculo no nosso módulo de instalações elétricas, né? A quantidade de iluminação ideal para cada ambiente. E pronto, aqui é outro tipo de luminária que é que a gente insere na parede. Como eu disse para vocês, alguns tipos de luminária a gente só consegue inserir no teto, até mesmo no gesso. Vamos agora outro detalhe importante, galera. Vamos aqui em 3D novamente e eu vou selecionar essa luminária aqui, essa luminária de parede. Vocês viram aqui que aqui aparecem alguns dados dessa luminária, como por exemplo a potência e tudo mais. Se eu vim aqui em editar tipo, aqui em editar tipo a gente vê, por exemplo, a elevação padrão que está como 1,80. Se eu baixar um pouco mais, eu consigo duplicar também. E quando eu duplico, eu consigo fazer algumas alterações, né? Como por exemplo, vamos ver aqui alguns dados dessa luminária. Aqui ela aparece o nome do produto, ó. Às vezes aparece também o fornecedor, dependendo se o fornecedor colocar. E aqui pronto, a gente tem a carga aparente, ó, de 12 volt-ampere. E aqui a gente tem os lúminos, né, que está de 48,33 lúminos por watt. Dependendo do fornecedor, não é recomendável a gente alterar esses dados, pessoal, porque já são dados padrões do fornecedor. O fornecedor já dá aquela iluminação ideal, aquela iluminação adequada do produto, né? O produto já é comercializado com aqueles dados, né? Como por exemplo, aqui a gente tem, ó, que ela tem uma potência de 12 watts, a voltagem de 230 volts e assim por diante. A lâmpada aqui, ó, LED módulo 840. E vamos ver aqui, vamos baixar mais um pouco. É, a gente tem aqui os lúmenos, né? 580 lúmenos. E assim por diante, pessoal. Eu vou dar um OK aqui. A gente, como eu havia dito, a gente pode duplicar e fazer as alterações. Ou mesmo alterar normal aqui sem precisar duplicar. Vou dar um cancelar aqui. E vou inserir outro luminária aqui para vocês verem. Vou aqui reduzir mais um pouco para eu conseguir ver a parte interna da minha edificação. E vou vir aqui em pavimento superior. Vou vir aqui em pavimento superior. E aqui eu posso vir em componente, carregar a família. E vou inserir esse lustre aqui, ó. A gente tem dois tipos de lustre aqui que a gente vai inserir no nosso projeto. Esse lustre menor e um lustre maior. Às vezes demora um pouco para carregar. E outro detalhe importante, pessoal, a gente vê aqui que está como colocar na face vertical, ó. A gente pode colocar na face vertical. Isso tudo depende muito da família da luminária. E aqui a gente tem como colocar na face ou colocar num plano de trabalho. Vamos aqui colocar na face. E aqui a gente pode colocar a altura. Vocês veem aqui como a elevação do nível está como 0 metros.
Nível de tabela, a gente pode colocar o nível, né? Como, por exemplo, cobertura. E aqui ele já me dá que fica com um nível de 6,40 m. Vamos tentar aqui botar nesse sentido e vamos ver como é que fica lá no nosso 3D, né? Tudo isso a gente já vai observando no nosso 3D. Vamos voltar aqui em 3D. Eu não estou conseguindo ver por causa do plano de corte. Vou aumentar aqui mais um pouco. Pronto, vocês viram aqui que ele foi colocado no sentido inverso, né? Como vocês podem ver aqui. Agora, aqui a gente já consegue editar o plano de trabalho dessa luminária. Ela foi colocada no plano de trabalho errado. Por quê? Porque a gente queria colocar no nosso teto aqui, né? No caso, a nossa laje superior, do pavimento superior. Vamos aqui editar plano de trabalho. E aqui a gente pode selecionar um plano. Selecionar um plano, a gente consegue selecionar esse plano aqui. Pronto, selecionamos esse plano, mas infelizmente ele foi colocado no sentido inverso ainda. Então eu vou deletar componente e vou colocar ele nesse sentido aqui, ó. Vocês verem que ele já identificou o plano corretamente. Pronto, já inserimos. Posso vir novamente, vou voltar ali em pavimento superior, mas não consigo ver ela em pavimento superior. Só se eu alterar a faixa de vista. Eu alterando a faixa de vista mais um pouco, eu consigo ver a minha luminária, né? Vamos colocar aqui em nível de detalhamento alto. Vou deixar em linha oculta. Não, tá aqui, eu consigo ver ela. É porque estava bem apagada por causa do tipo da vista, né? Vamos alterar para esse ponto aqui. Colocar justamente nesse ponto. E vou ver como é que fica no nosso 3D, ó. Olha como ficou bacana. Bem aqui, bem na parte do patamar de descanso aqui da nossa escada, a gente inseriu a nossa luminária, pessoal. Outra coisa, vamos inserir a segunda luminária, né? A luminária maior, em que a gente vai colocar na nossa sala de estar. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Pronto, a gente tem aqui a nossa sala de estar. E vamos inserir nessa parte aqui, ó. Vamos ver aqui, componente, carregar a família. E a gente tem esse lustre maior, vamos abrir. É o mesmo lustre, a diferença é só o tamanho aqui dele. Olha como é que vai ficar, ó. Vou inserir aqui. Após eu inserir, eu posso vir em pavimento 1. E aqui em pavimento 1 eu vou colocar aqui em anotar. Vou colocar aqui, vamos ver aqui, linha de detalhe. E vou colocar uma linha aqui, ó. Essa linha é só para me utilizar como base se realmente está centralizada a nossa luminária. Aqui a gente tem a nossa luminária. Eu posso mover ela, vou tirar o restringir aqui e vou movê-la. Procurando o midpoint. Pronto, o midpoint se encontra aqui. E já está centralizado. Além disso, caso a gente queira, a gente pode deixar centralizado aqui com com o nosso móvel de centro, né? Claro, vai depender muito. Olha como é que ficou bacana aqui. Ou a gente pode mover um pouco o móvel para ficar centralizado, né? Ficou bem bacana. Agora eu vou vir aqui em 3D novamente e vou ativar aqui em visibilidade para vocês verem novamente aqui a fonte luminosa. É bastante importante vocês observarem isso, pessoal. Por quê? Porque às vezes a gente tem algumas famílias de luminária que não vêm com a fonte luminosa. E se não vier, é meio que nada, né? Só mesmo uma mobília sem aparecer a fonte luminosa, não dá para a gente fazer renderização noturna, né? E se não vir com fonte luminosa, a gente tem que adicionar a fonte luminosa ou procurar outro tipo de família, outra família que já venha com a fonte luminosa. Eu vou encerrar a aula aqui, mas eu vou colocar a iluminação em toda a nossa edificação de forma bem simples, ó. Vocês vêm aqui em componente, carregam família novamente, por exemplo, eu posso adicionar essa terceira luminária nos nossos pavimentos superiores, ó. Posso colocar aqui, ó. Vocês veem que ele já identifica aqui o plano, ó.
Vocês viram que, por exemplo, nesse sentido, a fonte luminosa foi colocada no sentido inverso, pessoal. Já é outro erro aqui que a gente observa no nosso projeto. Como é que a gente consegue consertar isso? Posso vir em deletar, venho aqui em pavimento 1 e posso colocar aqui o componente. Vou colocar aqui o componente, colocar no plano de trabalho, vamos ver. Na verdade, vou vir aqui em 3D. Vou colocar aqui no plano de trabalho. Quando eu coloco na face, ele já identifica no sentido inverso, como vocês podem ver, né? O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui em vista. Vamos ver aqui, vista. Vou vir em vista lado a lado. Vamos ver, vou deixar só a vista 3D. Pronto, vou deixar só essas duas vistas, pessoal. Agora vamos ver aqui em componente novamente. Acabamos de adicionar esse componente. E vamos ver como é que vai ficar se eu colocar aqui em colocar na face. Vamos ver. Coloquei na face, mas infelizmente ele colocou aonde, ó? Ele colocou provavelmente ele colocou no porcelanato do pavimento térreo, como vocês conseguem ver aqui, ó. Porcelanato, ó. Vou deletar novamente. E o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui em cobertura. E aqui em cobertura eu já posso vir em componente e vou adicionar nesse ponto aqui. Infelizmente ele identificou a laje, né? A laje não, na verdade ele identificou o nosso telhado. Vou deletar novamente e vou vir em cobertura. Vou vir em faixa de vista. Aqui vocês veem que ele está como plano de corte como 1,50 m. Vou diminuir aqui a parte inferior para menos 1 metro. E vou colocar o plano de corte para menos 0,1, menos 0,1. Pronto, menos 0,1. Posso vir em componente novamente. Pronto, agora ele já colocou do modo correto, como vocês podem ver, pessoal. Posso modificar o plano de trabalho, selecionar um plano, ok, e seleciono esse plano inferior. Agora sim, já está do jeito certo. Após a gente deixar do jeito correto, o que é que a gente faz? Pode vir em copiar e pode sair copiando para os outros ambientes. Copiei para esse ambiente. Vou colocar aqui em múltiplas cópias, né? Vou deixar esse nos 3/4. Posso até colocar aqui. E outra coisa, como é que a gente centraliza? Novamente, viemos aqui em anotar. Linha de detalhe, ó. E podemos encontrar, em mover aqui, ó, encontramos o midpoint dessa nossa linha de detalhe. Pronto, ó. E assim por diante, galera. É bem simples a criação de luminárias. Após a gente criar luminárias, a gente pode fazer renderizações noturnas. Como vocês veem aqui, para a gente fazer renderização noturna, a gente tem que estar com a fonte luminosa ativada e a família tem que ter a fonte luminosa. Um grande abraço e eu vou finalizar aqui a colocação de todas as luminárias do nosso projeto e te encontro na próxima aula.